Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT e hoje nós vamos falar sobre a aquisição do Arduino pela Qualcomm. Então, essa notícia que veio aí nessa semana passada, no qual a gigante Qualcomm ela adquiriu o Arduino e agora eles vão unir forças para criar aí novas placas e novos dispositivos. Então, como todos devem conhecer, a Qualcomm ela é uma gigante do mundo aí de microprocessadores. Provavelmente se você usa um celular Android, você vai usar um chip da Qualcomm, muito provavelmente o Snapdragon. E eles decidiram unir forças, como eles falam aqui em Arduino.cc Qualcomm. E eles falam que eles uniram força então com o Arduino. E já de cara nós temos aqui esse Arduino Q, Arduino Q, que é uma nova placa que eles já estão lançando juntamente. Então, se nós entrarmos aqui no anúncio, eles falam um novo capítulo para o Arduino e, e aí tem algumas mudanças que vai impactar bastante a placa. Vamos tentar entender se é para o bem ou para o mal. Porque a Qualcomm é uma empresa de que visa o lucro, enquanto o Arduino é uma empresa aí de software livre. Então nós temos que entender como que a Qualcomm a longo tempo vai manter toda essa estrutura do Arduino. De início eles dizem que eles vão continuar fazendo o mesmo formato, que eles vão manter o Arduino rodando a parte do Arduino, vão só colaborar. Mas vamos a longo tempo esperar que realmente isso seja verdade e que a Qualcomm somente adicione recursos ao mundo aí do Arduino e não o torne numa empresa para gerar lucro. E aí, como início dessa fusão, dessa jornada, nós temos o novo Arduino, que é o Arduino Uno Q, que ele basicamente é uma placa que vai rodar um chip da Qualcomm, esse Dragon Wing, que é capaz de rodar Linux. Ele vai permitir muitas partes referentes a gerar inteligência artificial. Ele é como se fosse um Raspberry Pi, um mini computador mesmo SBC. E ao mesmo tempo ele vai continuar tendo um chip da STM32, o 585, para a parte de microcontrolador. Então ele vai ser um 2 em 1. Ele vai ter tanto a parte de rodar um Linux quanto a parte do microprocessador. Eles também anunciaram uma nova IDE. Então, embora o Arduino o Uno que ele ainda vai permitir o Arduino IDE ser utilizado para programar o microprocessador STM, ele vai ter esse Arduino AppLab, que vai ser mais voltado à programação do Qualcomm Dragon Wing, que vai ser a instalação de configuração do Linux e projetos de inteligência artificial. Então nós vamos ter que trabalhar aí com essas duas IDEs. E aí eles lançaram também esse vídeo de demonstração. Então eu vou colocar esse vídeo para nós assistirmos juntos e ver o que esse novo Arduino tem a oferecer. Então vamos colocar aqui. Então aqui nós temos a placa Arduino no mesmo formato, o chip microcontrolador STM32. Depois nós temos o Qualcomm Dragon Wing. Ele agora tem essa pinagem na parte inferior, continua com a matriz de LEDs, vem com um storage eMMC. Ele vem com esse Quick Connector, que é legal para colocar módulos, além de suportar aqueles RATs padrão. E se você conectar um hub USB, você consegue conectar num computador com teclado, com mouse e usá-lo
o Linux que ele vem junto, além desse AppLab, que é a nova IDE que será utilizada para fazer a parte de inteligência artificial, programação mais do chip Qualcomm. Então você vê que vai ter muita coisa de arrastar e soltar, acho que ele vai ter um balanço de fazer algo simples. Pelo que parece também vai ter um suporte legal a Python, muito provavelmente por causa da inteligência artificial. Então é bastante interessante esse novo chipzinho aqui. Depois nós temos essa outra página que também fala um pouquinho do Arduino. E atualmente essa placa está em pré-lançamento. Então, que nem aqui no site oficial store.arduino.cc nós encontramos ela. Ela vai ser aqui, está sendo vendida a 47 euros, o que daria uns R$ 299. E obviamente por causa de taxa de importação, eu acredito que essa placa no Brasil ela vai chegar aí acima de 600, 700 reais. Então ela vai ser um pouquinho mais cara, justamente por causa do chip da Qualcomm, que é um mini computador. Então é esperado mesmo que ela seja mais cara. Eu fiz aqui a order, o pré-order de uma para mim. Então espero recebê-la em breve, em 2, 3 semanas. Eu quero fazer o unboxing aqui com vocês. Então você vê que atualmente aqui ele será enviado a partir de 3, 4 semanas. Então ainda vai levar um tempinho até que ele chegue. E se nós olharmos nessa outra página, aqui ele fala um pouquinho da nova IDE. Então ele vai continuar dando suporte ao Arduino IDE, mas somente para a parte do microcontrolador, o STM32. E aí tem esse novo aplicativo Arduino App Lab, que esse sim ele vai dar um suporte ao chip da Qualcomm para explorar outros recursos, principalmente inteligência artificial. E ele vai suportar, né, o clássico C++, que o Arduino IDE trabalha, e também ele vai trabalhar bastante com Python. O Python acaba sendo uma linguagem bastante utilizada para essa parte de inteligência artificial. E só para dar uma olhada aqui, nós vamos ver um pouco das especificações. Então, esse novo Arduino, como eu disse, ele vem com dois chips, né? O primeiro é esse Qualcomm Dragonwing QRB2210, que ele é um processador ARM de 4 núcleos, esse Cortex A53, rodando a 2 GHz. Então é um processador poderoso e a Qualcomm ela é muito conhecida por criar processadores excelentes. Então, com certeza, é um processador muito interessante. E ela vem também com uma GPU de 3D, acelerador gráfico, que é bastante interessante, principalmente a parte de inteligência artificial, que demanda bastante uso de GPU. E diz que até roda aqui vídeos ISP 30 frames por segundo. Do outro lado nós vamos ter o STM32, o 585, que também é um processador de microcontrolador ARM, Cortex M33 32 bits, que ele vem com 2 MB de memória flash para armazenar o código, 786K de RAM, suporta aí pontos flutuantes. Então ele é até mais poderoso do que o atual Arduino Uno R4, que tem aquele chip da Renesas. E aí nós temos essa diferença, temos o Single Board Computer,
que é rodado pelo chip da Qualcomm, que vai rodar um desktop Linux, e ele tem uma porta USB bem parecida com essas de computador, de DisplayPort, no qual, se você pegar um hub USB, você consegue extrair dessa porta HDMI, mouse, teclado, câmeras USB, até mesmo outros drivers de externos, internet, cartões SD. Aí você tem todas as possibilidades, uma vez que você tem a porta USB disponível, né? Ele também virá com em dois formatos, uma de 2 GB de RAM e de 4 GB de RAM. Então eles até recomendam 4 GB de RAM para usar todos esses recursos. E também ele vai rodar um Linux customizado para ele. Então, se você fizer essa conexão, você vai ter acesso a um Linux para fazer aí o, o uso do Arduino. E aí ele tem as outras questões normais, ele vem com Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 já embutido. E para expansão ele vem com um conector desse Quick, que é um conectorzinho serial de 4 pinos, que existem muitos módulos, você simplesmente conecta ali e consegue fazer o uso, então é bastante prático para alguns casos. Ele vem com os headers tradicional do Arduino, que é o que nós conhecemos e usamos nos nossos projetos, e na parte inferior dele, ele ainda vem com mais conectores de alta velocidade, que vão ser utilizados aí para ligar câmeras, até mesmo outros displays, né? E áudios e muitas outras coisas. Aqui a parte da ideia nós já falamos. E também outro negócio interessante, recurso, é esse Remote Procedure Call, RPC, que é uma biblioteca que vai permitir que os dois chips, tanto o chip da Qualcomm quanto do STM32, eles conversem entre si. Então, através dessas chamadas remotas, você pode dar instruções tanto do STM para o Qualcomm quanto vice-versa. E isso é bem legal, que você pode utilizar um ou outro como auxiliar para criar um projeto. Então, se nós voltarmos aqui para a loja, acho que eu consigo expandir para nós vermos mais fotos dele, agora que você já entendeu um pouco dos recursos. Então você vê que na parte superior tem aqui um botão de power, ele tem essa porta USB, que aqui nós conectaremos um hub USB para conectar vídeos e tudo mais. Aqui ele tem a parte da internet, do Bluetooth. Ele vem com essa matriz de LEDs, parecido com o Arduino R4 Wi-Fi. Aqui na parte central tem o chip da Qualcomm. Esse aqui, se não me engano, é o eMMC, que é ele já vem com uma memória interna, com o Linux pré-gravado aqui, então não precisa de cartão SD, nada. Aqui também outro chipzinho da Qualcomm. E os headers padrão do Arduino. Então a gente vê que o tamanho dele vai seguir o mesmo formato do Arduino, além desse conector Quick para módulos externos. Depois, na parte inferior, aqui nós temos o chip do STM32. Bom, aqui é um chip da Kingston, então acredito que eu falei errado a respeito desse aqui. Não precisaria dar uma lida melhor o que é, mas por se tratar de Kingston, eu diria que esse é o MMC, onde estará o sistema operacional. E aqui ele tem esses headers de expansão que nós poderemos usar para adicionar displays, câmeras, áudio e muito mais. E esse vai ser o padrãozinho do
do nosso novo Arduino. O tamanho dele segue o mesmo tamanho. Então, notícias interessantes, vamos ver. Estou bastante ansioso para testar esse novo Arduino, e a minha esperança é que a Qualcomm realmente siga com o plano de manter o Arduino como esse software livre que sempre foi, somente adicionando e trazendo mais possibilidades. Então, uma nova página para o Arduino, que agora vai ter essa questão do USB-C, e quem sabe aí no futuro nós teremos mais e mais recursos nele. Então, eu vou guardar agora a minha placa ser enviada, e aí quando eu recebê-la, eu vou fazer aqui um unboxing com vocês, aí nós começaremos a explorar essa placa, quem sabe aí ver todos os recursos, entender como ela funciona, e também trazer esse conteúdo para vocês. Então, para o vídeo de hoje é isso, notícia bastante interessante no mundo aí dos microcontroladores. Espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo, até lá!